Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou falar sobre coordenadas. Inicialmente, eu vou começar mostrando aqui o Google Earth Pro para que a gente possa visualizar uma grade de coordenadas nessa visualização em 3D do globo. Então, vamos falar primeiro de latitude. A definição de latitude é de que ele é um ângulo, né? Então, portanto, uma medida angular definido do ponto A em relação ao Equador, né? Então, o Equador representa o 0 graus de latitude, tá? Quando a gente vai para o hemisfério norte, né, a gente tem esse ângulo com valores positivos ou então representados com a letra N. Então, a partir do Equador, a gente tem 10 graus norte, vou aproximar um pouquinho aqui, ó, 15 graus, 25, 35, vai aumentando até que a gente chega ao valor de 90 no Polo Norte. Aqui o último valor que está apresentado na grade é o de 85 graus, certo? E da mesma forma vale para o hemisfério sul, ou seja, abaixo do Equador. O Equador aqui representando 0 graus de latitude, depois a gente tem menos 5 está, ou então representado com a letra S, né, para dizer que está ao sul do Equador. Depois esse valor vai diminuindo, menos 15, menos 25, né, até que no Polo Sul a gente chega ao valor de menos 90, que seria aqui, exatamente. E o último que está aparecendo aqui nessa visualização é o valor de 85, como vocês podem ver, certo? Então, isso é a representação da coordenada de latitude, que é o ângulo medido em relação ao Equador, que aqui está. Quando se trata de longitude, o meridiano de referência, o meridiano de origem, é o meridiano de Greenwich. Está aqui representado por esta linha amarela. Então, o 0 graus de longitude é este meridiano que passa pelo Observatório de Londres, certo? À esquerda desse meridiano, a gente tem valores negativos, ou então representados com o valor com a letra W, que representa West, ou, né, traduzindo para o português, Oeste. Então, a gente tem aqui, ó, W10, W20, 30 e assim vai, que seria menos 10, menos 20, menos 30. E a gente vai contando esse valor do W até o menos 180, que é o chamado antimeridiano de Greenwich. Por que antimeridiano? Porque ele está do lado oposto. Então, se a gente olhar aqui, então tiver uma visão de cima, a gente tem o meridiano de Greenwich desse lado, e no lado oposto, né, 180 graus após, atrás, né, a gente poderia falar atrás, né, do meridiano de Greenwich, a gente tem o chamado antimeridiano, tá? Então, quando a gente chegar nesse antimeridiano, daí a gente não teria mais esse valor do W diminuindo, a gente passaria a contar para o lado da direita. Então, vamos observar aqui, ó, 0 graus, né? Então, aqui, para o lado da direita, a gente tem valores positivos de longitude, ou então representados com a letra E, que é do inglês east, que indica leste, tá? Leste. Então, valores positivos, 10, 20, 30, 40, 50, e vai aumentando da mesma forma, tá? Até que a gente chega aqui no antimeridiano, certo? Então, resumindo, latitude apresenta valores que vão de 90 positivo a menos 90, e a longitude representa valores que vão de menos 180 a mais 180, certo? É sempre bom lembrar que esses valores, né, aqui estão representados com valores redondos em graus, mas conforme a gente se aproxima, a gente vai vendo valores quebrados, né? Então não existem só os valores redondos. A gente pode ter qualquer representação quebrada, assim como nos números reais a gente tem infinitos números, aqui da mesma forma. Então, tanto para latitude quanto para longitude, a gente vai tendo valores quebrados conforme a gente quer maior precisão para definir a localização de um ponto, tá? Então, aqui, ó, com essa representação que aqui está,
eu tenho valores que estão representados com graus e minutos. Então, nesse caso aqui, eu tenho 19 graus oeste com 10 minutos. Né? Aqui para latitude, eu tenho 0 graus norte com 18 minutos. E aqui embaixo, nessa interface do Google Earth, eu tenho graus, minutos e segundos, tanto para latitude quanto para longitude. Observe uma pequena diferença aqui. Nessa parte, né, ele está usando a notação em inglês. N para longitude norte e S para longitude sul. Desculpa, N para latitude norte e S para latitude sul. E W, né, para a parte negativa da longitude e E para a parte positiva da longitude, como eu já tinha mostrado antes. Vou voltar aqui no I, né? Então, W para a parte negativa e E para a parte positiva da longitude. Aqui embaixo, a gente já vê, ó, sul, né? E N para latitude, as mesmas letras, só que para longitude, olha só, aqui eu tenho L para representar leste, porque foi traduzido para o português, eles colocaram L mesmo, e aqui O de oeste. Então a gente pode encontrar esses sufixos aí variando, né, ou no inglês ou no português, dependendo, né, aqui na mesma ferramenta a gente tem as duas notações, certo? Vamos agora para o QGIS. Aqui no QGIS, eu estou com uma camada que representa os países do mundo. Vocês vão ver o seguinte, ó. Vou aqui no exibir, decorações e malha, e eu posso ativar uma grade. E aqui eu vou colocar de 10 em 10 graus. Tá? E olha só o que eu tenho. Eu tenho uma grade, né? Só que ao invés daquela representação em forma de globo, eu tenho uma representação por meio de projeção cartográfica, então no plano, né? Como um mapa aberto mesmo. Então, de novo, ó, o 0 graus aqui de longitude marca o meridiano de Greenwich, né? Para esquerda, a gente tem valores negativos, tá? E para direita, a gente tem valores positivos. Quando se trata de latitude, né? Só enquadrar melhor. Então, quando a gente se trata de latitude, aqui a gente tem a linha do 0 graus do Equador, né? Acima valores positivos e abaixo valores negativos, tá? Quando se trata especificamente do Brasil, carregando uma camada que tem aqui os estados brasileiros, vou fazer um zoom aqui para essa camada. Agora eu vou modificar minha grade para ter uma definição, um intervalo, né, um pouquinho menor do que 10 graus, vou colocar de 2 em 2 graus. Olha só, um pouquinho cheio, mas tudo bem. Então, a gente tem aqui, ó, o extremo oeste do Brasil aqui entre menos 34 e menos... Desculpa, o extremo leste do Brasil entre menos 34 e menos 36. Do lado de cá, o extremo oeste aqui bem próximo da linha do menos 74, né? Ao norte, a gente está no hemisfério norte, acima da linha do Equador, né? Então, a gente tem aqui passando um pouquinho de 4 graus, né? E aqui ao sul, a gente está com um valor também próximo de menos 34. Se a gente quisesse um pouquinho mais de exatidão, a gente poderia fazer o seguinte, ó. A gente tem um complemento, que é sempre bom verificar se ele está ativado, chamado de Coordinate Capture, tá? Captura de coordenadas. Esse complemento nos ajuda, ó, ele fica aqui no menu vetor, tá? E eu posso fazer o seguinte, eu posso iniciar a captura e clicar num ponto específico em que eu queira saber a coordenada exata, tá? Então, aqui é uma forma de obter esse dado. Cliquei no ponto clicado está aqui, ó. Então, menos 34,8 de longitude e menos 7,9 de latitude, tá? Por outro lado, ó, se posicionando aqui no mesmo ponto,
Se a gente olhar aqui para esta caixinha, vocês vão ver que os valores estão invertidos na ordem mesmo de apresentação. Então, aqui a gente está vendo, né, com o mouse nessa posição, eu estou vendo aqui na caixinha de coordenada, tá? Eu estou vendo latitude primeiro e longitude depois. Nessa outra caixinha eu vejo longitude primeiro e latitude depois. Então, você sempre tem que ficar ligado, né? Vocês já viram discrepâncias aí no Google Earth, como eu acabei de mostrar, em relação aos sufixos em inglês ou português, e aqui no QGIS, né, dentro do próprio QGIS, as diferenças em relação a que coordenada vem primeiro, se é latitude ou se é longitude. Então, isso varia muito, tá? Até dentro do mesmo sistema, então a gente tem que sempre ficar atento, tá? Então esse plugin é bastante interessante para quando a gente quer obter a coordenada específica de um ponto. Aqui vou pegar agora o ponto ao norte, ó, mais um pontinho para vocês verem. Ponto mais ao norte no Brasil aqui ficaria aproximadamente menos 60 de longitude e 5,2 de latitude, certo? Se a gente for falar especificamente do Paraná, vou dar um zoom agora na região do Paraná aqui para a gente consultar, né? A gente tem, ó, a oeste, menos 54,6 de longitude, menos 25,4 de latitude, neste extremo. Ao norte, a gente teria menos 52,1 de longitude e menos 22,5 de latitude. A leste, temos aqui menos 48 de longitude e menos 25,22 de latitude. Tá? E ao sul, este pontinho mais ou menos aqui, menos 51,4 de longitude e menos 26,7 de latitude. Tá? E ainda mostrar uma outra forma de verificar coordenadas, né? O interessante desse plugin aqui, Coordinate Capture, é que a gente consegue copiar os valores, né? Então, eu posso rapidamente copiar aqui e colar, olha só, onde eu precisar, tá? Mas tem uma outra possibilidade, se eu não quiser instalar o plugin, utilizando o I do identificar feições, a gente também consegue obter as coordenadas. Então, ó, clicando em um ponto específico, tá? Ele vai mostrar aqui uma série de informações associadas às camadas, mas sempre vai ter esse derivado aqui. E esse derivado, ó, eu tenho a coordenada clicada em X e Y, né? Em X sendo longitude e Y sendo latitude. E eu posso também copiar, né, o valor do atributo aqui para colar onde eu precisar, tá? Então, ainda uma outra forma de obter valores das coordenadas de um ponto aqui no ambiente do QGIS. Certo, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui e eu espero que este vídeo tenha ajudado vocês. Até a próxima!